Bom dia, caros amigos! Cá está o Boss para mais uma avaliação de um herói que acabou de sair no jogo Myth Wars and Puzzles. Desta vez vamos falar sobre o OTM do mês de fevereiro de 2025, como quem diz, o herói do mês, porque estamos no início do mês de fevereiro e, como vocês sabem, todos os meses sai um herói do mês, que pode vir como bónus em qualquer convocação que nós façamos no portal. Portanto, os heróis do mês normalmente vêm como bonificação, como um bónus grátis, não é? A seguir a uma bonificação. E então vamos lá falar então aqui sobre o novo OTM do mês de fevereiro de 2025, de nome Marcos Licínios Crassus, e aqui um apontamentozinho histórico. Quem foi Marcos Licínios Crassus? Marcos Licínios vem da Roma Antiga, portanto vem do Império Romano. Ele foi considerado um dos homens mesmo mais rico de Roma, portanto ele foi considerado o homem mais rico de Roma. Ele já nasceu numa família abastada e depois, com enorme influência, dedicou-se à política e ganhou ainda muito, mas mesmo muito mais dinheiro na especulação imobiliária. Portanto, como vocês sabem, isto não é a moda dos tempos modernos, já veio dos tempos antigos, que política e dinheiro estão um bocadinho interligados, não é? Portanto, além disso, Marcos Licínios fundou o primeiro triunvirato da Roma Antiga, que foi formado com o próprio Marcos, com o Júlio César e com Pompeu, que depois, passado 4 anos mais tarde, ele se desfez e houve ali umas guerrinhas que começaram. Portanto, fica aqui este apontamento de quem foi Marcos Licínios Crassus na história, vem da Roma Antiga. E cá está então a referência, os mais ricos sem misericórdia. Portanto, ele era considerado o mais rico, ou foi considerado mesmo a pessoa mais rica da Roma Antiga. Vamos lá falar então aqui do Marcos no jogo, como vocês estão aqui a ver, bastante bonito graficamente, com as vestes romanas, 820 de poder digamos médio, mas um poder para um OTM, ou seja, para um herói de mês, um poder elevado. Mas, em relação a outros heróis, que já estão aí com volta de 829, 830 de poder, podemos considerar este um poder mediano. É claro que este poder, a nível 80, sem absolutamente emblema nenhum, porque depois, com a emblemagem ou alguma evolução, este poder ainda irá subir. Ele é da classe Paladino, como vocês veem, Juramento da Devoção, subclasse número 1. Possui uma habilidadezinha, Pirofilia, o nome desta habilidade. Quando este herói usa a habilidade especial, haverá 50% de habilidade de reduzir 45% da defesa do inimigo aleatório durante 3 turnos. Portanto, quando ele dispara para um inimigo, existe a possibilidade em 50% de reduzir em 45% a defesa daquele inimigo que ele atinge. Portanto, tornando-o mais débil, mais fraco, depois para os ataques posteriores. É uma possibilidade, não é uma coisa certa. Portanto, o que é uma possibilidade é uma chance em 50% de se reduzir então essa defesa em 45%. Ele é resistente também aqui às queimaduras. Este herói tem resistência inata às queimaduras. Portanto, todos os heróis que colocam queimaduras, normalmente os heróis de fogo, estou-me a lembrar do Azura, que é daqueles heróis mais antigos que colocam então queimaduras, entre outros, os que colocam queimaduras, Efaestos, por exemplo, de 4 estrelas, também colocam queimaduras. Portanto, todos os heróis que colocam queimaduras, nele será resistente, portanto, ele não será afetado por esse efeito, porque é resistente às queimaduras. Vamos lá ver o seu ataque e a sua defesa. De ataque possui 784, um ataque forte, podemos dizer assim, 745 de defesa, uma defesa baixa, podemos dizer também, 7.483 de saúde. Portanto, o seu ataque mais forte que a sua defesa, o que pressupõe um herói para o modo ofensivo, para o modo atacante, portanto, um herói de ataque. Vamos lá ver a sua habilidade especial, Pesadelo Ardente, o nome da sua habilidade, e o que é que ele faz? Ele é de carregamento rápido, de maná rápida, e causa 480% de dano ao alvo. Um ataque muito forte de 480% de dano no alvo que ele atingir. Portanto, ele tem um ataque muito forte, é um sniper, ou seja, um franco-atirador, que atinge só um herói, mas com um alto poder de destruição, porque é um ataque realmente muito forte de 480%. A cada turno, o alvo recebe 200 pontos de dano e o efeito dura mais de 4 turnos, ou seja,
durante mais de 4 turnos, aquele herói que ele atinge irá receber um dano de 200 pontos. Portanto, e esse efeito irá durar mais de 4 turnos. Se o alvo com este dano contínuo morrer, portanto, se o alvo, aquele alvo que ficar com aquele dano de 200 pontos durante esses 4 turnos morrer, portanto, se ele morrer com esse dano faseado, digamos assim, o efeito de dano contínuo será transferido para outro inimigo e a duração será reiniciada. Ou seja, se aquele alvo que ele atingir ficar tipo a queimar, não é? Fica lá a queimar e durante esses turnos que fica lá a queimar ele morrer, esse dano de queimadura será transferido para outro inimigo e começará de novo. Ou seja, o que isto quer dizer? Começará outra vez de novo esse efeito. Portanto, fica aqui este apontamento. O feiticeiro e os aliados próximos ganham 44% de hipótese de crítico de habilidade durante 4 turnos. Ou seja, o feiticeiro é ele. Portanto, o feiticeiro e aqueles que estiverem ao lado dele irão receber um bónus de 44% de hipótese de crítico. E esta habilidade dura 4 turnos. O que é o crítico? O crítico é nem mais nem menos que a possibilidade de dar em dano o dobro do dano. Portanto, se um herói dá, por exemplo, imaginemos 1000, pode dar 2000, porque é a duplicação do dano. Portanto, existe essa hipótese de 44%, que é uma hipótese bastante alta de aumento de crítico durante 4 turnos. Portanto, um herói que irá possibilitar, digamos, o aumento de crítico em 44%, o que é bastante bom. Tem um despertador elemental que dá a todos os aliados de fogo mais 10% de dano de habilidades especiais e este efeito não pode ser dissipado, ou seja, para todos os heróis vermelhos que estiverem com ele na equipa, irá dar um acréscimo de 10% de dano na habilidade especial desse herói. Portanto, aumenta o dano da habilidade especial em 10% do outro herói que estiver com ele vermelho. Portanto, vamos lá falar aqui um bocadinho então sobre o Marco Licínios. Neste caso, a emblemagem deve ser efetuada na parte ofensiva, porque ele é um herói vocacionado essencialmente para o ataque, ou seja, aumentar aqui o seu ataque, para o seu ataque ser mais forte. Portanto, grelha talentos, apanhar todas as espadas possíveis até ao final. Portanto, aqui esta minha dica é vocês aumentarem o ataque ainda mais, o mais possível do Marcos, porque ele realmente é muito forte no ataque e quanto mais forte, mais dano ele conseguirá dar. Quanto à colocação na equipa, este herói deve ser colocado ao lado do central, portanto à esquerda ou à direita do central, para que depois se manifeste então aqui o efeito de crítico, porque ele vai, quando ele ligar, irá dar crítico aos que estiverem ao lado dele. E se estiver só num canto, só dá a um, como é óbvio, né? E se estiver ali ao lado do central, irá proporcionar crítico nele e nos que estão ao lado dele. Portanto, será o sítio ideal para o Marcos atuar, especialmente no canto esquerdo, ou no canto não, ao lado esquerdo do central, porque ele também tem a possibilidade de baixar a defesa em 40, aqui, onde é que está, que eu vos falei, que pode baixar a defesa, existe a possibilidade então de baixar a defesa em 40 e qualquer coisa, não é aqui é o crítico, deixem-me ver, que eu vos falei que ele pode baixar a defesa aí dos heróis que ele atinge. Onde é que está? Pronto, é aqui na habilidade. Existe aqui então a possibilidade, já estava aqui um bocadinho perdido, é aqui na habilidadezinha que ele tem a possibilidade de reduzir a 45% a defesa do inimigo que ele atingir durante 4 turnos. Portanto, também é um efeito bastante eficaz, um efeito bastante interessante de baixar então a defesa do herói. Portanto, como eu vos disse, ao lado esquerdo do central, portanto ali entre o canto e o central, na parte esquerda, será o sítio ideal ali para o Marcos Licínios Crassus atuar na vossa equipa. Portanto, fica aqui este apontamento histórico, que quem foi Marcos Licínios foi um magnata ou o magnata romano, foi político, e aqui no jogo o Marcos Licínios é realmente um herói excelente para o ataque, muito poderoso no ataque, muito forte o ataque dele, que eu vos disse, emblemagem parte ofensiva, seguir aqui as espadas,
colocação na equipa, ao lado esquerdo do central, entre o canto esquerdo e o central, será o sítio aí para o Marcos Licínios atuar na vossa equipa. Quanto à avaliação, eu vou dar um 8,5 aqui ao Marcos, porque ele realmente é muito forte no ataque, um ataque poderoso, um ataque muito forte, e claro, é sempre importante nós termos heróis que deem muito dano, pois os adversários cada vez estão mais fortes. Portanto, fica aqui este apontamento para este herói, e claro, espero que vocês o consigam, porque realmente é um herói muito forte para o ataque. A todos despeçam com a amizade desde sempre. Se houver alguma dúvida, deixem nos comentários. Não esquecem, vão distribuindo aí o link pelas vossas alianças, pelos vossos amigos, o link do canal, para que mais jogadores venham juntando aqui à nossa comunidade. Até uma próxima, se Deus quiser. Despeçam com a amizade desde sempre, aqui da parte do boss, e claro, votos de bom jogo a todos. Até uma próxima.